Bom, pessoal, tô chegando trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rio Fagundes, canal Brasil Notícias. Olha, Caio Coppola destrói o... Sabe aquele camarada que defende uma coisa, mas ele mesmo não pratica e não faz aquilo? Bom, Caio detona um desses aí. Bom, na descrição você encontrar o link para esta matéria. Não se esqueça, hoje é 14 de agosto de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria, tá bom? Olha só, se liga aqui. Coppola expõe hipocrisia e esmaga mais um oponente. Vamos já mostrar o vídeo. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like aí. Não esquece de dar um pulinho na descrição do vídeo. Tem conta bancária, curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador e seja um colaborador. Olha só. Caio Coppola é referência quando o assunto é expor os erros, incoerências e hipocrisias da esquerda. No programa O Grande Debate da CNN Brasil, Caio mostrou novamente que para debater com um esquerdista, basta analisar a sua postura e, sobretudo, a maneira como conduz a sua vida. Na pauta do debate, o projeto do governo federal para afrouxar as regras de contratação de trabalhadores. Bruno Salles, oponente de Coppola, defendeu fortemente que o plano está errado e que a CLT... Consolidação das leis do trabalho deve ser respeitada. Salles ainda atacou o ministro da Economia, Paulo Guedes, e disse que suas ideias são mirabolantes. Eu queria saber qual teria sido a ideia desse camarada aí, né, nesse momento de pandemia, porque foram as ideias mirabolantes do Paulo Guedes que salvou o Brasil, né, enquanto ele ficava ali agarrado ao microfone. Coppola, com apenas uma pergunta, acabou com todos os argumentos de Salles. Vamos ao faço o que eu mando, mas não faço o que eu digo, o que eu faço. Eu tenho curiosidade, doutor. A sua contratação aqui na CNN é pela CLT ou pelo regime PJ, pessoa jurídica? Bruno Salles, visivelmente nervoso com a pergunta, respondeu: você quer discutir isso ao vivo? É bastante impróprio fazer isso. É bastante impróprio, né? É bom você falar que o negócio é errado, mas você mesmo não quer usufruir do outro lado, né? Caio prosseguiu. É muito engraçado a gente fazer proselitismo político e defender a legislação trabalhista quando a gente não faz uso dela. Bom, é engraçado, né? O cara defendeu o negócio, né? Mas ele mesmo que é bom não quis conversa. Vamos ao vídeo, né? Gente, o vídeo tem 30 minutos. Então o que eu fiz? Eu fui para o trecho, voltei um pouquinho lá, uns minutinhos. A gente vai ver um trecho dele falando. Depois nós vamos ver a encarcada do Caio Coppola. 188. Naturalmente, isso não significa que a administração pública não deva se preocupar com as contas públicas, tema que inclusive foi tratado aqui no Grande Debate ainda no dia de ontem. Mas a grande diferença é que em uma empresa, para maximizar os seus lucros, o empresário pode cortar pessoal, pode demitir, pode deixar de produzir, pode cortar setores de atividade. Na administração de um país, principalmente um país que tem uma carta constitucional que prima pelo fomento aos direitos sociais, não se pode dar esse luxo. Em outras palavras, a maximização dos lucros, entre aspas, né, de um país jamais pode se dar às custas do sacrifício de direitos sociais. E entre os principais direitos sociais da nossa Constituição estão justamente os direitos trabalhistas. O Brasil passou recentemente por uma reforma trabalhista que se baseou em um grande mito, a de que os direitos trabalhistas são um entrave para a geração de empregos. Esse é um mantra que vem sendo dito e redito, principalmente pelas alas mais radicais do liberalismo, mas que, contudo, não passa de um discurso, isso precisa ser dito, ideológico. Isso pode ser dito pela mera constatação de que após a reforma trabalhista não foram gerados postos de trabalho projetados pelo governo à época. Esperavam-se mais ou menos 2 milhões de novos empregos por ano e nos anos seguintes não se chegou nem à metade dessa cifra, como foi trazido até pela fala inicial do meu debatedor. Ainda assim, a criação desses novos postos de trabalho pouco teve a ver com reforma trabalhista. É preciso que se tenha clareza, de uma vez por todas, que o emprego, o que gera emprego não é a flexibilização de direitos trabalhistas, mas sim o aquecimento da economia, a retomada das atividades produtivas e a reativação do consumo. Ora, não importa o quão barata é a mão de obra, uma empresa não irá contratar novos trabalhadores ou vai manter intacta a sua folha se não tiver demanda pelos seus produtos. Uma padaria não vai contratar um padeiro extra porque o preço da mão de obra diminuiu.
Ela vai contratar um padeiro se ela tiver demanda reprimida pela venda de pão. Daí que a gente não pode cair nesse raciocínio tautológico de que flexibilizar direitos trabalhistas cria mais postos de trabalho que impulsionam a economia. Não, pelo contrário. É só a retomada da economia que irá abrir novos postos de trabalho. E a precarização do trabalho não possui qualquer impacto nesse movimento. Isso quem diz não sou eu, mas os 2 estudos da OIT de 2015, a Organização Internacional do Trabalho, que concluem que não há relação entre rigidez da legislação trabalhista e nível de emprego. Estudo antes da mudança, países viu? onde a desregulamentação cresceu, o nível de desemprego aumentou no período. Onde a regulamentação se intensificou, o desemprego diminuiu no longo prazo. Para além disso, é necessário lembrar que a CLT já abarca uma modalidade de contrato por hora, o chamado contrato intermitente, e que o empregador só é remunerado pelas horas efetivamente trabalhadas. Nesse sentido, a nova ideia do ministro Paulo Guedes não só está na contramão de toda a experiência internacional, como mostra a absoluta falta de um plano para a retomada econômica e para a criação de empregos. Trata-se, senhores telespectadores, de mais uma das ideias mirabolantes que vem se somar ao seu já monumental museu de grandes novidades, que já abriga o novo Bolsa Família, a nova CPMF e vários outros planos geniais mal acabados e que historicamente, infelizmente, já não deram certo. Vamos então ao debate. Bruno e Caio, por favor. Eu tenho curiosidade, doutor, a sua contratação aqui na CNN é pelo regime da CLT ou pelo regime PJ? Você quer discutir isso ao vivo? Na verdade, eu ainda estou discutindo. É só uma pergunta retórica. Eu acho, pelo seguinte, é muito engraçado. É muito engraçado a gente fazer proselitismo político e defender aí a legislação trabalhista quando a gente não faz uso dela. E a gente não faz uso dela pelo simples fato de que a CLT onera o trabalho. É simples assim. Então, por exemplo, mesmo numa faixa salarial mais baixa, falando de 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, o custo para a empresa desse trabalhador vai ser o salário dele acrescido aí de 70%, 80%, às vezes 90%. Então a gente fica naquele dilema de que o salário no Brasil ele é pouco para quem recebe e muito para quem paga. E é de uma ingenuidade tremenda achar que o único motivo que inibe a contratação é o tamanho da economia. Até porque a principal restrição para a maioria dos negócios é justamente a aquisição de mão de obra, que é extremamente cara. É caro para se adquirir, é caro para manter, é caro para você formar o trabalhador e é caro também para fazer a demissão. Bom, para não extrapolar o meu tempo de fala, eu mencionei uma outra medida fundamental para a manutenção do emprego. Eu vou cortar aqui, gente, né? Porque senão o coisa vai longe aqui. Ainda tem mais de 20 minutos aqui, tem uns 15 minutos ainda de conversa ali dos dois. Presta atenção, lembram que eu sempre falo pra vocês, os caras defendem a causa, mas não atuam na causa. Isso aqui da CLT é a mesma coisa da hidroxicloroquina. Não, a hidroxicloroquina não presta, mas na hora que eles pegam, eles vão usar. Aqui é o contrário. Eles são a favor da CLT, defendem esse negócio aí, não, porque não sei o quê, porque papapá, porque lubatá, porque DDT. Mas na hora de fazer a contratação, eles próprios não seguem esse caminho. Vocês estão compreendendo? Você vê, o cara estava defendendo contra o projeto do Paulo Guedes. Tava contra o projeto do Paulo Guedes. Mas quando ele foi perguntado lá, do Paulo Guedes não, porque esse negócio da reforma da CLT já vem faz um tempinho. Quando ele é interpelado ali, você é contratado aqui pela CLT ou tal, papapá, você vê que ele fica nervoso, ele não responde, ele fica nervoso, ele desconversa e o próprio Caio já deixa entender de que forma o cara foi contratado. Você vê que quando o Caio fala assim, não adianta fazer proselitismo, você defende, mas o cara mesmo não fala. Você vê que o cara nem tentou contradizer o Caio Coppola. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Você viu a fala do cara, é bonita. O cara fala bem, o que ele fala até parece fazer sentido. Agora, o único problema é que ele próprio não faz uso do que ele defende. Ele faz o oposto, ele usa aquilo que ele critica. Você vê, esse negócio, vejam só, gente, nós vivemos numa época em que o PT deu tantos direitos trabalhistas,
tantos direitos trabalhistas ao trabalhador, só que teve um detalhe. Ele matou o empregador e por cima ele matou os empregos. O que adianta você ter tanto direito e não ter trabalho? Me diga, que lucro você vai ter nisso daí? A coisa tem que ser contrabalanceada. Você que é dono de comércio, ou até você que já fez isso, quantas pessoas não já trabalharam numa empresa e quando foram mandadas embora da empresa, ainda recebendo todos os direitos, foram lá e arrumaram uma coisinha e ainda colocaram na justiça para arrancar mais dinheiro da empresa? Né? Ou seja, o empregador, qual é um dos grandes problemas? O empregador passou a ter medo. Por que tem muita gente que contrata informalmente? Porque o cara tem medo de contratar uma pessoa por carteira assinada e daqui a 5, 6, 7 meses, 1 ano, 2 anos, o cara sair da empresa e ó, pá! Quantas vezes eu não ouvi neguinho dizendo assim, eu vou trabalhar durante 1 ano e pouco, aí depois eu vou começar a fazer corpo mole para a empresa me mandar embora para eu receber meus direitos e depois ir para o seguro-desemprego. Eu conheço gente que volta e meia tá saindo do emprego só para receber o seguro-desemprego, gente. Aí eu pergunto para você, o cara tem uma penca de direitos, mas usa esses direitos de forma, desculpa a palavra, esculhambada. E quem paga o pato maior é o empregador. Isso foi uma narrativa que a esquerda lançou. E qual que é a narrativa da esquerda? Seja contra o teu patrão. Você já prestou atenção que na época que o Lula era greve para tudo quanto era lado? Você prestou atenção? Aí você fala, mas depois que o Lula foi presidente, as greves diminuíram. Claro, porque o Lula se elegeu através dos trabalhadores, mas se manteve no poder através dos empresários. Foi uma troca, gente. Foi uma malandragem, ó. Ele foi lá, fez o povo criar pro povo eleger ele. Aí o povo elegeu. Agora ele sabia muito bem que ele não poderia mudar as regras e nem poderia continuar fazendo greve. O que ele fez? Ele passou para o lado dos empresários. Mas em contrapartida, ele foi enganando o povo, dando um monte de direito. Tome direito, tome direito, tome direito, tome direito. E aí os empresários foram começar a diminuir as contratações. O cara passou a se arriscar menos. Você pode ver que antes do governo Lula, por exemplo, o cara entrava numa empresa como office boy, o cara virava gerente. O cara crescia dentro da empresa, o cara ia subindo. Hoje não, hoje você entra numa empresa por uma outra empresa terceirizada, com 2 anos você vai embora. Acabou aquele negócio do cara entrar como um faxineiro numa empresa e daqui a pouco ser diretor da empresa. Isso não existe mais. Antigamente um menino de 15 anos entrava como menor aprendiz numa empresa. Nós tivemos aí esses dias um exemplo, o ex, né, o vice-presidente ali do Banco do Brasil, que faleceu a semana passada. Ele entrou na instituição com 15 anos de idade. Olha onde que o cara estava hoje. Mas só que hoje em dia isso não acontece mais. Hoje o teu filho entra para trabalhar numa empresa, daqui a 2 anos ele é mandado embora. Ele não tem mais aquela coisa dele crescer dentro da empresa. Acabou o PT, acabou com isso. Antes da era PT não tinha terceirização. Hoje aqui nós mais temos é terceirização. Você era contratado por uma empresa de construtora e trabalhava a vida inteira lá. Hoje você é uma empresa de construção, o que ela faz? Ela contrata uma empresa terceirizada, quer fazer um shopping, contrata, eu preciso fazer um shopping, preciso de tantos pedreiros, aí a outra empresa vai lá e faz um contrato com o pedreiro, com todo mundo lá, só para aquela obra acaba, todo mundo vai-se embora, acabou o trabalho. Antigamente você era contratado pela construtora. Aí acabava o serviço, a construtora já tinha outro, já te manejava para o outro serviço. Hoje não, hoje você acabou esse, todo mundo vai-se embora, no outro projeto já é outra turma. Acabou, o cara não entra mais como servente e sai como mestre de obras. Acabou tudo isso, gente. Infelizmente acabou. A esquerda destruiu o sistema trabalhista. O que o presidente está fazendo hoje é equilibrar. Vamos tirar um pouquinho dos direitos, mas vamos dar segurança para o cara que está contratando. E o cara que está desempregado vai poder ter emprego, porque o cara que está contratando não vai ficar com medo de assinar a carteira dele amanhã e parar na justiça.
Infelizmente, você vê que o Caio Coppola coloca o cara ali na parede. Pô, o cara defende uma coisa, meu, mas o próprio contrato dele não é o contrário, é o oposto. Mas enfim, faz parte da esquerda. Canal Brasil Notícias. Fui, gente. Daqui a pouco tô de volta.